gente precisa entender a diferença de um planejador financeiro para um assessor de investimentos, para um educador financeiro. Então vamos lá. Vamos começar com o assessor de investimentos. O assessor de investimentos é um profissional que vai recomendar investimentos para o cliente. Ele vai trabalhar somente a parte de investimentos. Então, o assessor de investimentos, ele é responsável por indicar ativos, sejam ativos da renda fixa, ativos da renda variável. Ele vai recomendar conforme as oscilações do mercado. Ele vai buscar no mercado o que é melhor para o seu cliente, tá? Em termos somente de investimentos, acúmulo barra expansão de capital. Então, ele vai trabalhar um pilar da vida financeira do cliente. A gente já viu que a vida financeira ela tem outros pilares além de investir, além dos investimentos. Então, o assessor ele vai trabalhar um pilar da vida financeira e é o profissional responsável por recomendar, por sugerir ativos para os seus clientes. Porém, ele vai sugerir em relação ao mercado. O assessor de investimentos ele não vai ter um entendimento 360 graus da vida financeira do seu cliente. Ele não vai saber os objetivos financeiros do seu cliente. Ele vai sugerir os ativos conforme a economia, conforme as flutuações e as variações de mercado. Termina que a gente pode ver isso como um conflito de interesse. Por quê? Porque se o meu assessor ele indicar um investimento para mim, em que eu só consiga resgatar esse investimento depois de 8 anos, e eu tenho um objetivo de trocar de carro nos próximos 4 anos, eu consigo dizer que esse não é um bom investimento para mim. Mas o assessor de investimentos, ele não vai entender os meus objetivos financeiros para saber a minha questão de liquidez, por exemplo. Então termina que pode-se chegar a ter, em algum determinado momento, um conflito de interesse. Mas, de modo geral, o assessor ele vai focar em aumentar a rentabilidade do cliente. O planejador financeiro não. Ele vai trabalhar todos os pilares. Marcos, o planejador financeiro, ele pode trabalhar a questão de investimentos também? Se ele tirar a certificação necessária para recomendar, sugerir esses ativos, ele pode sim trabalhar essa questão de investimentos. Mas, hoje, sem a certificação necessária, o planejador financeiro ele não pode indicar investimentos. Esse é o papel do assessor, tá? O planejador financeiro vai trabalhar outros aspectos da vida financeira. E o educador financeiro? O educador financeiro é aquele profissional que vai trabalhar a mentalidade financeira do seu cliente. Ele vai trabalhar aspectos básicos das finanças pessoais. E muitas vezes o educador financeiro ele fala com um público maior. E por ele falar com um público maior, ele vai dar indicações gerais. E esse é o papel dele, é conscientizar as pessoas sobre a importância do tema educação financeira. Então, o educador financeiro, ele vai dar uma recomendação para um grupo de 50, 60, 80 pessoas. Não vai ser uma recomendação, uma indicação personalizada. Então, o que servir de modo geral pode não servir para mim de forma individual. O que eu tenho de senso comum pode não se adaptar à minha realidade individual, porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Mas o papel do educador é conscientizar as pessoas sobre a importância do tema educação financeira. E aí ele vai falar aspectos gerais desse tema. Então essa é a principal diferença do assessor de investimentos para o educador financeiro. E o planejador financeiro, onde é que ele entra? Ele vai dar um direcionamento personalizado para cada família que ele atende, para cada, caso ele seja um planejador family office, né? Para cada cliente que ele atenda, caso ele seja um planejador financeiro individual. Aqui a gente está falando do planejador financeiro que vai atender pessoas físicas, que vai proporcionar essa educação financeira para pessoas físicas. Então ele vai ter um entendimento em um formato 360 graus da vida financeira da família que ele está atendendo ou do cliente individual que ele está atendendo e vai dar sugestões, indicações, recomendações personalizadas.
Por quê? Porque cada pessoa tem objetivos financeiros diferentes, perfis de riscos diferentes, realidades financeiras ou como poder de poupança totalmente diferentes. Então eu não posso dar uma indicação geral. Eu não posso pensar somente na rentabilidade. Eu tenho que pensar em cada um dos pilares da vida financeira de forma individual, de forma personalizada para cada um dos meus clientes. Então essa é a diferença de um educador financeiro, de um assessor financeiro para um planejador financeiro.